Olá, eu sou Solange Lima. Esse é o podcast O Código da Alma, um podcast que fala sobre empreendedorismo e autoconhecimento. E hoje a gente vai falar sobre bem-estar nas empresas. Olá, eu sou o Gabriel Azevedo, sou psicanalista e o episódio de hoje, né, só a gente convidou a nossa querida Guiomar Mello, que é consultora de saúde mental e ergonomia. Nós vamos deixar esses primeiros minutos do palco aqui para ela se apresentar para a gente, para a nossa audiência, e aí a gente começa a fazer o nosso bate-papo. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E você falou muito bem, mas eu vou dar uma acrescentada naquilo que é possível, né? Eu sou consultora em bem-estar e saúde mental, como você mesmo mencionou, sou ergonomista, e o meu objetivo é muito claro de trazer essa consciência maior para dentro das empresas, para ajudar o ambiente de trabalho a ser mais saudável, e a partir daí, porque a ergonomia trata de ambiente de trabalho. E a partir daí trazer o bem-estar automaticamente para quem contribui com aquele trabalho. Então, acho que é um pouquinho, trazendo um pouquinho mais dessa consciência de quanto é importante esse aspecto. E para chegar nesse trabalho, você tem várias formações. Isso, nossa, o que eu mais tenho é formação, né? E é algo que eu não vou parar nunca, porque Sim. autoconhecimento não tem fim. É algo que você nasce buscando e a hora que você se desvincula dessa realidade, você também continua buscando, porque nós somos seres eternos, né? Sim. Então, isso é automaticamente uma caminhada sem fim. É. Você tem, pelo que a gente conversou, né, previamente, 35 anos no mercado automotivo, né, que é um ambiente muito racional, competitivo, orientado a resultados, né, e aí você depois passou a trabalhar com estados ampliados de consciência, cura emocional. Como que foi? Conta um pouco pra gente, como que foi internamente reconciliar essas duas dimensões da vida aí? Pois é, né? Eu comecei realmente, eu tinha mais ou menos uns 30, vou falar a minha idade, vou acabar entregando a minha idade, né? Mas tá tudo bem, Tudo certo. tudo certo. Então, eu tinha mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos, quando eu entrei no mercado automotivo. A minha família já era do mercado automotivo, eles tinham uma distribuidora de peças automotivas, e o que me facilitou a entrada para dentro desse mercado. Na época, era extremamente machista, era extremamente homens predominante. Eu entrei, lógico, lá embaixo como assistente de vendas, e logo me vi dentro desse mundo e amei vendas, né? Então, eu comecei a interagir com os clientes. E por ser um mundo muito masculino, eu não era muito levada a sério. Então, isso daí me ajudou muito nesse sentido de falar assim, peraí, né? Como assim não vão me levar a sério? Eu quero ser levada a sério. Eu quero fazer um trabalho sério. E aí eu comecei esse trabalho de, paralelamente, o autoconhecimento. Porque se você não se conhece, não sabe qual é o seu potencial, como é que você vai interagir com essas adversidades que esse mundo corporativo ele traz? Principalmente naquela época, uma época muito mais machista, aonde a mulher, para você ter uma noção, eu acho que não tinha mulher no ramo como gerente ainda. Então, eu fui praticamente uma das pioneiras nesse sentido, dentro do mercado automotivo, e o que me ajudou a fazer essa travessia ou lidar com esses dois mundos paralelamente foi exatamente querer eh, ser alguém vista pelo que eu era, e não por uma representação basicamente como masculino e feminino. Então, eu busquei exatamente isso internamente dentro de mim. E isso foi me fortalecendo, foi me trazendo muitos aspectos a ser visto, e aos poucos eu fui galgando, grauzinho por degrau. Lógico, no começo eu ainda acabei ficando muito mais masculina, um Você tem que se aspecto, adaptar, né? é, um aspecto muito masculinizado, no sentido de me impor. Eu vou até comentar uma coisa aqui com vocês. Tinha uma empresa que falava assim para mim, o meu chefe, né, meu diretor. Ele falava assim, quando tinha algumas reuniões, né, que o pessoal tudo, e ele tinha que dar aquelas broncas, né, para o pessoal fazer as coisas, ele falava assim,
Eu não aguento mais. A Guiomar é muito mais macho do que todos vocês aqui dentro. Olha que loucura, gente. E aí aquilo eu não Legal. achei bonito, não. Eu fiquei assim, como assim? A Guiomar é muito mais macho do que qualquer um que está aqui. Então tem alguma coisa errada. Porque não é nesse lugar que eu quero estar, né? Senão eu vou deixar de ser quem eu sou. Lógico. Os códigos corporativos, né? Isso é muito importante, Guilmar. A gente fala muito sobre como empreender, né? Mas como eu chego lá? Mas como eu chego lá? Porque muitas pessoas perguntam isso pra gente. Então, você tinha ali um ambiente que era o Clube do Bolinha, né? E você tinha que manifestar o seu poder ali, né? E você, por ser mulher, você não podia manifestar, você não, não dá atenção para ela, o que ela fala não vale, não sei o quê. E isso foi um ponto de fusão, né? Foi um fogão que esquentou e fez esse desejo acontecer, né? Ele começa internamente, né? Isso que a gente às vezes deixa de falar, né? No empreendimento, no empreendedorismo. Começa dentro. É uma mudança interna, pelo autoconhecimento que você falou. Sim, exatamente. O autoconhecimento, para mim, é a base de tudo. Quem não conhece, não se conhece, não sabe qual é o seu limite, não sabe até onde pode ir, porque todos nós temos, né, um caminho, um trajeto, vamos dizer assim, que meio que é aberto para nós. Eu acredito muito que cada ser humano tem um grande propósito aqui. E o primeiro propósito é o de si mesmo, é o auto-observação, é a autoanálise e etc. Mas para fazer isso e para chegar ao ponto dessa avaliação ser feita realmente com verdade, sem nenhuma ilusão, sem nenhum aspecto ligado ao ego, é É uma caminhada desafiador, longa. é É uma muito caminhada. desafiador, e aí você tem que bater de frente com as suas sombras, com os suas questões internas, né? Então, assim, não é todo mundo que está disposto. É Apesar da verdade. gente ter uma grande abertura de consciência já da maioria das pessoas sobre isso, a gente vê muita gente ainda preso naquele sistema, né? É, É uma ilusão, né, que a gente se prende em relação à vida como um todo, mas eu vou te falar uma coisa. Eu hoje, com as experiências que eu já tive, eu olho às vezes para algumas situações e eu falo assim, elas não fazem isso consciente. Isso que é o pior. As pessoas que têm dificuldade de acessar essa consciência maior e que têm, às vezes, essas reações em não buscar ou escapar disso, elas não fazem isso conscientemente. Muitas vezes não é consciente. Então, tem que ter, às vezes, um aspecto de dor realmente, ou algo que dá aquele estralo e fala assim: peraí, uma tem ruptura, algo errado aqui. Essa autodescoberta, né? essa Uhum. autodescoberta. Deixa eu aproveitar esse gancho, porque você falou da ruptura, né? Precisa haver um momento de ruptura. Então, assim, muitas pessoas elas chegam ao autoconhecimento, né? Apenas depois de algum tipo de ruptura. Como que eu posso me desenvolver a minha consciência, a saúde mental de forma preventiva, né? Antes dessa crise chegar, antes desse momento, né? E como você vê esse papel dentro das empresas hoje? Esse papel, para você fazer ele preventivamente, você também tem que querer. Porque quando você não sabe o que você é, ou não sabe que aquilo, aquela maneira como você atua, ou aquela maneira como você age, ela não é de uma maneira consciente, ela é uma grande ilusão de que você tem sobre autoridade, sobre perspectiva de vida, entre outras coisas, você não consegue fazer isso preventivamente. Aí você fala assim, mas como assim, né? Não tem como fazer nada preventivo? Tem, mas para isso você precisa ter algum grau de consciência, porque senão você não dispara aquele gatilho, não dispara uma situação. Pode até ser, que eu já vi isso acontecer, de pessoas se despertarem ou acordarem num estado extremo de êxtase, porque na realidade nós somos energia pura. Então, você pode acessar pela uma dor muito profunda ou por um estado de êxtase muito profundo. Mas esse estado de êxtase, ele vem para você acordar. O que está acontecendo? Quem eu sou?
Uhum. mas aí ele te leva para onde ele tem que levar, né? Porque a gente tem que entender que aqui nós somos essa matéria, nós estamos dentro da matéria, dentro da dualidade, estamos interagindo com o mundo dual, aonde lida-se com as polaridades. No entanto, o caminho do meio é algo que tem que ser desenvolvido. Você está numa polaridade, que é o êxtase, por exemplo, porque a gente fala assim, não, mas o êxtase é bom, né? Será? Êxtase demais é bom? Ou é desregrado? Acho que os O dois êxtase opostos aí, né? descontrolado, né? Os dois É. opostos. Exatamente. Então, o êxtase tem que vir para o meio e essa monotonia, essa fraqueza de força, A depressão. Tem tem que que vir trazer para o esse meio. equilíbrio. Exatamente. É o caminho do meio. Caminho do Sim. meio. Todo mundo fala muito do caminho do meio, mas é difícil de entender e de viver esse caminho do meio. Mas eu acredito que sejam essas duas polaridades que fazem com que tudo venha à tona e aí vira aquele vulcão, né? Então, E falando sobre a parte do corporativo, repete de novo a pergunta. como você vê esse papel dentro das empresas? Isso. Então, estão duas vertentes aí que é bem interessante. Uma delas é, eu como ergonomista, eu olho para o ambiente de trabalho como ergonomista, atendendo NR01 e NR17. Essa é uma situação. Então, dentro do ambiente de trabalho, tem várias questões ali que são analisadas, e aí você cria um inventário de risco para ver se existe algum risco psicossocial, entre outros, que são 5 blocos de trabalho. Pode dar um exemplo mais concreto, sim? Posso. Hum. Monotonia, por exemplo. Uhum. É um dos aspectos do risco psicossocial, que é analisado dentro da NR17. Uhum. O que é monotonia? É quando o funcionário está ali, o chefe não dá nenhum trabalho para ele, ou dá aquele trabalhinho ali, porque ou não acredita, ou porque quer que a pessoa se sinta muito mal naquela situação e peça as Olha, contas. Tem muitas coisas que podem acontecer numa situação como essa. entendi. Ou porque talvez a própria empresa ela acabou contratando alguém a mais e aí fica aquela como backup, mas não vai lá olhar para aquela pessoa para entender como é que ela está se sentindo naquele lugar sem fazer nada. Uhum. Gente, trabalhar num ambiente onde você não faz nada, só por Deus, né? Sim. Eu não consigo, eu surto. Então, nesse sentido, é um exemplo como esse daí. Então, o que a ergonomia faz? Ela faz exatamente isso. Aquela pessoa tem esse aspecto, e aí eu olho para o ambiente de trabalho e trago um inventário de risco e o plano de ação em relação a isso, para tirar essa pessoa daquela situação. Porque não é só a pessoa, é o próprio ambiente. Agora, tem uma outra vertente, que é aí quando você trata o indivíduo. Hum. Eu também posso fazer isso, mas aí eu faço isso como uma terapeuta. E aí você tem como tratar o indivíduo através, por exemplo, de fazer uma consultoria realmente para olhar para a questão daquele indivíduo que está naquele lugar, numa depressão, numa síndrome do pânico, num burnout, uma situação mais específica. Essa é basicamente a diferença entre você usar a ergonomia para poder fazer análise de risco, porque tem que ser através dela, ou utilizar outras ferramentas, como o clima organizacional, entre outras coisas que você pode utilizar para ver as pessoas. São coisas bem diferentes que, na realidade, as duas coisas elas podem ser trabalhadas juntas. Você olha para a ergonomia e depois olha para o indivíduo que faz parte daquele processo, né? Então, para mim, as coisas elas andam bem juntas, mas dentro do processo geral, elas são vistas separadamente de início. Entendi. Só para dar um exemplo, para pegar esse gancho que você falou dessa questão da monotonia, né? Quando eu comecei na minha área de tecnologia, foi logo quando começou o Plano Collor, que aí teve aquela ruptura, né? Que eles pegaram os dinheiros da poupança e tal, e eu tinha acabado de passar no processo seletivo dentro de uma instituição financeira, e a gente ficou quase um ano sem trabalho. Nossa, que Olha só. loucura! Porque a gente era previsto para a gente fazer determinadas coisas, só que veio o plano, mudou tudo, e aí eles não tinham o que fazer com a gente. E naquela época, isso foi em 1990,
né? A Mais gente ou está menos. entregando a nossa idade, Estou né? entregando, não tem Fazer o problema. quê, né? A gente não tinha isso. Verdade. Não tinha, não existia isso. Na Você vê realidade como existia. evoluiu. Que bom, né? Que evoluiu. Na realidade existia, só que não era utilizado, porque a ergonomia, a NR01, ela é de 1960 e pouco. Sim. É muito antiga. Ficou engavetado, né? Uma É que as coisa assim. empresas não faziam, não tinham nenhuma avaliação, não Uhum. tinham nenhum critério. O próprio Ministério do Trabalho também não fazia nenhum tipo de controle. Sim. Então, por isso que você não percebeu isso. Mas o quanto você sofreu? Me responde. Nossa, não só eu, tinha 8 pessoas junto comigo nessa situação. A gente não Então, tinha o que fazer e ficava. É horrível. É horrível, porque você está ali, você não tem serviço, você tem que cumprir um horário e ninguém te dá satisfação, ninguém fala o que vai acontecer, aí começaram a jogar a gente para uma área aqui, outra área ali, fazer coisas que não tinha nada a ver com o que a gente ia fazer. pois é. Então, assim, muito complicado. É, muito, muito complicado. Falando em cumprir horário, nós estamos chegando no finalzinho do nosso. Gostaria de conversar muito mais, na verdade, né? A Porque gente dá vai palha chamar para você muito mais mais vezes. assuntos, né? Eu É. queria ter falado da ergonomia, o quanto que ela é conectada com a energia feminina, né? Energia masculina de ação, de Sim, resultado, não sei o quê, mas não se importa no modo como que faz, né? E o rastro de destruição que deixa. Aí vem a ergonomia e vem alinha as coisas, né? Eu acho muito legal isso. Se você quiser fazer uma consideração final, Sol, ou senão a gente passa direto Não, para pode, se você quiser divulgar o seu a trabalho, quiser Guiomar, falar falar o que, considerações finais para todos você. os seus contatos, tá. chamar a Isso, sua audiência, né, para o seu trabalho, isso. fica à vontade. Então, pessoal, eu tenho um site que chama-se renovamente-guiomarmelo.com.br. Lá você vai ter um apanhado dos serviços que eu faço. Eu tenho como base principal para atender a NR01 a ergonomia como base, e o resto, tudo que vai acontecer depois dessa análise ergonômica, está muito associado às demais atividades que eu faço, que aí é a gestão desses riscos, o plano de ação. Eu não trabalho sozinha, porque eu não acredito que sozinha a gente consiga realmente fazer um bom trabalho. Então, eu tenho vários parceiros que trabalham comigo, e esses parceiros vêm me complementar naquilo que eu posso fazer. Então, é muito bacana, porque você vai estar dentro de um processo onde você vai ter começo, meio e fim, junto com a mesma equipe, junto com as mesmas pessoas que já sabem do seu negócio, já conhecem desde o início e podem dar essa finalização, porque não existe muito bem uma finalização, né? Mas podem dar um encaminhamento muito mais estruturado, muito mais acompanhado e de uma maneira mais consistente, vamos colocar assim. Ai, Legal. legal. Se você quiser colocar suas redes sociais, Tem falar pro também. Mas aí pessoal. no seu site já não tem todas as suas Tem. redes lá? Na minha, Se você quiser lá falar dentro do alguma? site tem Uhum. tudo lá. Tem Ah, tudo, tem um legal. contato comigo direto, inclusive, que vocês podem pedir através do WhatsApp. A hora que você clicar lá no WhatsApp, automaticamente já vem para mim e eu tiro as dúvidas que você tiver em relação a qualquer questão. A Ah, gente vai legal. deixar depois o site dela lá na descrição do vídeo do YouTube e no Spotify também, Combinado. tá? Obrigada, viu, Combinado. gente? A Mas gente que Combinado. A agradece, foi um gente prazer. A agradece. gente vai te chamar mais vezes, porque, né, Isso. muita é coisa não deu para falar. Uhum. Então a gente verdade. vai combinar um segundo, né? E é isso, vamos finalizar Isso o aí. podcast. Depois. Obrigada. Agradecer a Guiomar Isso mesmo. e comentem, compartilhem. Esse tema é muito importante, né, para o setor corporativo aí. Isso. E acompanhe a gente por aqui. Tchau, Então, até gente. mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.